Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Camila. Bom dia. Ah, não, Ana Cláudia está entrando ainda. Cadê? Segunda série. Bom dia, povo. Bom dia, Ana Cláudia, Maria Clara, Keila, Júlia. Bom dia, Sara, Luísa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Nádia, Júlia. E a outra Júlia que está entrando agora. Bom dia também. Pessoal, vocês deram uma olhada naquela revisão que eu passei na última aula? Em data show, em slide? Deram uma lida, olharam? Oi! Foi? E aí, como é que tá o slide? Tá tranquilo para entender? Tá suave o conteúdo? Ou tem muita coisa? Eu tentei resumir assim ao máximo. Como é que tá para vocês aquela leitura? Tá tranquila? Beleza, então. Vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa hoje. Eu preparei, pessoal, uma outra revisãozinha, agora do capítulo 6, na verdade. Eu só coloquei na revisão que me interessa para avaliação para a prova. Então, se vocês olharem que alguma coisa está no slide, né, ou nas páginas que eu coloquei, e não está, perdão, está no livro, mas não está no slide, é porque eu não vou cobrar. Então, eu só coloquei no slide o que me interessa para avaliação escrita agora, tá bom? O que não me interessa, eu não vou cobrar por agora, tá? Vou cobrar futuramente, vou passar uma atividade. Então, assim, o nosso foco hoje é ainda a avaliação escrita que acontece essa semana, tá? Eu vou revisar com vocês hoje um outro capítulo. A nossa próxima aula online também, agora, ao vivo, ela também é a mesma coisa, uma outra revisão também, de um outro capítulo. E depois eu passo uma aula com um novo conteúdo. Nós estamos essa semana... Oi? Pode falar. Digam como é que funciona essa avaliação. Como assim? Como é que vai ser, tipo, como que a gente vai fazer assim, Então, a escola ela vai enviar para vocês um link. Esse link, ele vai dar acesso a um Google Formulário. Então, o Google Formulário ele vai ser aberto, por exemplo, vocês acho que é quarta-feira que se inicia a prova. Quarta ou quinta? Quarta. Hoje sim, não? Hã? Nossa. Quarta-feira? Eu acho que é quarta-feira que se inicia a prova. Começa hoje. Começa Hã? hoje. Hoje a gente tem... Não. Eu falo, perdão, de biologia. De biologia. Ah, tá. Então, olha só. Então, tipo, hoje vai ter prova de quê? Matemática. Matemática. Então, nessa prova de matemática, vai ser da seguinte forma. Eles vão mandar o link para vocês. O formulário ele vai ficar aberto de hoje ao meio-dia até amanhã às 13 horas. Ou meio-dia também. Vocês vão ter, em média, 24 ou 25 horas para poder fazer a prova. Depois que abrir o formulário, tem que fazer ele todo, se eu não me engano. Então, assim, o link vai ser mandado hoje para vocês lá no grupo. Vocês vão acessar o link entre hoje, meio-dia, e amanhã às 13 horas, eu acho. E você tem esse período para você poder fazer a prova. Aí amanhã, ao meio-dia, vai abrir um outro formulário. Então, vou mandar um outro link. Aí você vai acessar o link, mesma coisa. Mas tem tempo? Pois é, eu acho que tem, mas eu não tenho certeza, Maria Clara.
Eu não Entendi. sei se... É porque eu nunca fiz prova pelo Google Formulário. Eu não sei se depois que você abre o formulário, se você pode fechar. Ou se não tem tempo, tipo assim, você tem o tempo que você quiser. Mas O depois que você formulário abrir... é tipo aquela avaliação, tipo aquela atividade que vocês estavam passando, a gente vai entrar no link e tal, aí a gente digita e já vai programar a resposta certa e depois a gente já sabe a nota. É Isso, isso? exato. Aham, exato. Tá. Vocês fizeram a atividade minha do Google Formulário. É aquela mesma atividade, com a diferença. No meu caso, eu deixei o formulário aberto e depois eu fechei. No caso da escola, eles vão abrir ao meio-dia e fechar o formulário às 13 do outro dia. Então, você tem esse período para poder fazer a prova, entre hoje, meio-dia, e amanhã às 13 horas. Aí eu agora não sei se você... eu acho que não tem tempo para fazer a prova, não. Se você abrir o formulário, você pode ficar 1 hora, 2, 3 fazendo. Mas, assim, eu não sei se depois, se você pode, tipo assim, no meio da prova, você pode fechar o formulário e terminar depois. Eu acho que não pode. Eu tenho quase certeza, não tenho certeza, não tenho quase certeza, que se você abrir o formulário, você tem que fazer a prova toda. Aí você... Todas são de marca X. Oi? Outras Falhou. Fala de novo. escrita. A Todas são de escrita, múltipla escolha, né? elas são de múltipla escolha. Eu não sei nem com português ou com produção textual, mas assim, as provas em geral elas são de múltipla escolha. Sim, Ok. múltipla escolha. Obrigada. São 10 questões e vocês vão ter 24 ou 25 horas para fazer essa prova. Então dá muito tempo, é tranquilo, tá? É só dar uma boa revisada. Vai dar certo, se Deus quiser. Bom dia, senhor Emanuel. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Pessoal, vamos lá, então. Olha só, o nosso foco hoje são os tecidos vegetais, a parte de histologia. Então, eu vou começar a revisar com vocês hoje. Pessoal, vou começar a revisar com vocês hoje. Começar não, né? Vou revisar com vocês hoje o capítulo 6, lá da Biologia 2. Então, a nossa aula hoje de Biologia 2 está no livro 2, é o capítulo 6, sobre histologia vegetal, que trata dos tecidos meristemáticos e permanentes, tá? É a nossa segunda revisão, que a primeira aconteceu na semana passada, referente ao capítulo 5, tá? Para essa avaliação, né, e até para entendimento do capítulo, o que me interessa? Identificar e caracterizar os tecidos vegetais, entender a origem e a formação desses tecidos e compreender o papel desempenhados por eles. Então, os tecidos vegetais, a caracterização, a origem, a formação e o papel são o nosso foco nessa aula de hoje, tá? Eu coloquei, pessoal, os intervalos de páginas onde você encontra cada conteúdo. Então, o nosso primeiro objetivo, ele vai ser contemplado entre as páginas 15 a 19. O segundo, entre o mesmo intervalo de páginas. E o terceiro, entre as páginas 20 e a página 26, tá? Lembrando que, referente à semana passada, é muito importante relembrar, rever as características gerais das angiospermas, que se encontra, pessoal, no livro 2, da Biologia 2, no capítulo 5, página 4. Então, só revejo essa partezinha, lembrando que toda angiosperma, sem exceção, qualquer angiosperma, ela é sempre vascular, ou seja, tem tecido condutor, tem xilema, tem floema. Então, ser vascular, ser traqueide, ter tecido condutor, é um traço das angiospermas. Outra coisa importante, toda angiosperma, sem exceção, ela tem flor e fruto, obrigatoriamente. E, pessoal, tendo fruto, ela tem semente também, tá? Então, as angiospermas, elas têm flores, elas têm frutos e elas têm sementes. Suas flores podem apresentar tanto órgãos masculinos como femininos, elas são monóclinas ou são hermafroditas, ou apenas um deles. Ou a flor, ou ela é só feminina, ou ela é só masculina. São as flores díclinas, tá? Ou que têm sexos separados. A geração esporofítica diploide, ela é maior, ela é mais independente da geração gametofítica, né, que vai ser a ploide. Ela vai ter dupla fecundação. Uma fecundação, ela dá origem ao embrião e a outra dá origem ao endosperma, aquela parte que é nutritiva da semente. Os óvulos apresentam um tegumento duplo.
então tem uma casquinha dupla, estão dentro de um fruto, dentro de um ovário, que vai se tornar fruto mais tarde. Os óvulos fecundados se transformam em sementes, os ovários viram frutos, a fecundação não depende mais da água, porque forma tubo polínico, e elas se reproduzem por alternância de gerações, tá? Isso é muito importante lembrar. Mas só... Gente, não coloquei aqui, não, peraí. Não, tá certo. Ok? Então, pessoal, eu sempre vou destacar o que é mais importante aqui dentro. E lembrem, nesse caso, dessas características gerais das angiospermas, por favor. Pessoal, desse capítulo 6, o que me interessa? Lá na página 15, o que é histologia vegetal? É o estudo dos tecidos vegetais. Pronto. O que é tecido? Um grupo de células morfologicamente semelhantes entre si, e elas estão organizadas de forma estrutural e funcional. Então, da página 15, nessa parte introdutória, me interessa essa definição de histologia vegetal e de tecido também. Lá nas páginas 15 e 17, vale lembrar, pessoal, o que é o meristema. Lembrem, por favor, que meristemas são tecidos embrionários formativos. Como assim? Pessoal, meristemas são tecidos que vão formar os demais tecidos nas plantas. Então, do meristema sai parênquima, vai sair parte da casca, raízes, folhas, ramos, flores. Então, toda a estrutura vegetal, ela vai partir de um meristema ou das células meristemáticas. Então, o meristema é um tecido formativo. Ele dá origem aos demais tecidos. E eu vou encontrar meristema onde? Geralmente no ápice caulinar e no ápice radicular. Então, na pontinha da raiz tem meristema, e na pontinha da planta, lá em cima, tem meristema também. Claro que eu vou encontrar, pessoal, meristemas laterais, nas chamadas gemas laterais, tá? Que você encontra dos lados da planta, naquele olhinho, da onde sai a folha, ou da onde sai um novo galho, um ramozinho. Então, você encontra meristema também nessas áreas. E lembra, todo meristema ele é embrionário. Todo meristema é um tecido formativo. Ele forma os demais tecidos, tá? As células meristemáticas, elas são indiferenciadas, ou seja, elas não têm especialização. É muito importante lembrar que célula meristemática é indiferenciada. Ela não tem especialidade. Ela vai poder dar origem a qualquer outro tipo celular na planta, tá? Elas sofrem intensa meiose, formando novo tecido meristemático. E mais tarde, elas se diferenciam para poder formar outros tecidos. Elas são responsáveis pelo crescimento da planta. Então, o meristema primário ou secundário estão associados à formação de novos tecidos e ao crescimento da planta. O crescimento em extensão e em transversal, com grossura. Então, cresce em comprimento e cresce em espessura também. Nós vamos encontrar, pessoal, dois tipos básicos de meristemas. Os meristemas que são primários e os que são secundários. É muito importante saber separar, pessoal, o que é primário e o que é secundário. Lembrando, o meristema que é primário, ele vai viabilizar para a planta um crescimento em extensão ou em comprimento. É o chamado crescimento primário. Então, o crescimento, pessoal, em extensão da planta, o crescimento em comprimento da planta, ele vai ser feito via meristema que é primário, tá? Eu vou encontrar, claro, esse meristema específico no ápice, na ponta das raízes e na ponta dos caules, né? Então, você encontra lá em cima, na pontinha do caule, meristema primário, e lá na pontinha da raiz, também meristema primário, tá? Eu vou encontrar, basicamente, 4 tipos de meristemas que são primários. Eu vou dar foco, pessoal, em 3 deles, vou citar o último, mas o nosso foco são os 3 primeiros. O protoderma, o procâmbio e o meristema fundamental. São os principais que nos interessam para efeito de avaliação, tá? Quem é o protoderme? Pessoal, proto é o primeiro, é o formador da epiderme. Então, o protoderme é aquele que forma a epiderme, vai dar origem à epiderme. O que é esse epiderme? É um revestimento
ou um sistema de revestimento, que vai proteger a planta, o corpo primário dela, vai impedir essa perda excessiva de água pela planta por transpiração e permite troca gasosa. Lembrando que é na epiderme que ocorre a formação de estômatos. Lembra que a protoderme forma a epiderme, e lá na epiderme o meristema dá origem a estômatos, que vão possibilitar, a troca gasosa na planta. Então vai entrar gás carbônico, vai entrar oxigênio, vai sair gás carbônico, vai sair também oxigênio via estômato, que é uma estrutura especializada na folha para viabilizar a troca gasosa entre a planta e o ambiente, tá? Então, os estômatos, eles surgem na epiderme por ação do meristema. Então, a protoderme dá origem à epiderme, que é um sistema de revestimento primário da planta. Cobre o corpo da planta e vai proteger ela contra a perda de água e, claro, permitir essa troca gasosa entre a planta e o ambiente. O procâmbio, que também é muito importante, ele vai formar o sistema vascular da planta. É um sistema pessoal primário. Ele vai se diferenciar em dois outros tecidos condutores, que é o xilema e o floema. Então, o procâmbio vai dar origem, posteriormente, aos vasos condutores ou aos tecidos condutores, que são o xilema e o floema. O meristema fundamental, ele vai dar origem ao colênquima e ao esclerênquima, que são tecidos de sustentação, e aos parênquimas, que são tecidos de reserva e assimilação, tá? Então, vamos lembrar que o meristema fundamental origina tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, e tecidos de assimilação e reserva, que é o caso dos parênquimas. Por último, o caliptrogênio forma a calíptra. Pessoal, a calíptra é uma capinha que cobre a raiz. Eu vou chamar de coifa ou calíptra, tá? Então, a calíptra ou a coifa é uma cobertura que protege a ponta da raiz, o meristema da raiz. Quem vai formar, pessoal, essa cobertura, essa proteção é o caliptrogênio. Então, a função dele vai ser formar a coifa e continuamente renovar essa coifa, tá? Lembrando que o nosso foco para essa avaliação, deixa eu só riscar aqui, ó. Pessoal, o nosso foco são os meristemas primários, o que eles são, o que eles formam, e os tipos de meristema primário, a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Claro, pessoal, que o caliptrogênio é importante, sim, mas para efeito de prova, por enquanto, e até de avaliação no ensino médio agora, né, a avaliação interna e a avaliação externa, é lembrar, pessoal, o que formam o protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Qual é a função deles? Eles são formadores de quem? Quem eles originam aí dentro. Isso é muito importante, tá? Muito importante, pessoal, lembrar que, nesse caso, os meristemas primários dão origem aos tecidos permanentes que são adultos, ou tecidos permanentes primários, ou tecidos adultos, tanto faz, que são a epiderme, o colênquima, o esclerênquima, os parênquimas, o xilema e o floema. Então, quem origina a epiderme, o colênquima, o esclerênquima, os parênquimas, o xilema e o floema, vão ser os meristemas que são primários, tá? Então, eles são os formadores desses tecidos que são adultos ou permanentes primários. Tá, Digão, meristema primário forma os iniciais. E os meristemas secundários vão dar origem, por desdiferenciação, aos parênquimas do córtex. Perdão. Os meristemas... Ô, senhor, pessoal, perdão, meu aparelho está tenso hoje. Os meristemas secundários são originários dos parênquimas do córtex. Então, células que são adultas, elas se desdiferenciam e formam os meristemas secundários. Os meristemas secundários, eles são responsáveis pelo crescimento em grossura, espessura da planta. Então, lá, os primários fazem a planta crescer em extensão. Os secundários fazem a planta crescer em espessura, em grossura. Então, eles fazem a planta ficar mais grossa, tá? Raiz também é a mesma coisa, que faz o engrossamento da raiz, o engrossamento do tronco de uma planta é o meristema secundário. São dois os meristemas secundários, o felogênio e o câmbio interfascicular. Pessoal, o que é o felogênio? Ele vai dar origem ao suber, que
para fora e o filoderma para dentro. O súber, o filogênio e o filoderma formam a chamada periderme. O que é a periderme? É um tecido que substitui a epiderme posteriormente na parte mais velha da planta. Então, quando você tem lá num tronco de árvore, aquela parte do tronco da árvore dura, mais externa, é a periderme. A casca da árvore é a periderme. Essa parte mais rígida do tronco da árvore é a chamada periderme, formada, pessoal, pelo súber, essa parte mais externa, formada pelo filoderma e filogênio, que são partes mais internas, tá? Então, a periderme, ela substitui a epiderme e dá essa rigidez ao tronco de uma árvore, por exemplo, tá? Lembrando que a periderme, ela vai ter origem no filogênio. E vai constituir, pessoal, o revestimento secundário da planta, que é essa parte mais rígida e mais dura da planta. Lembrem, por favor, que a casca de uma árvore, essa parte mais rígida do tronco, é originária do filogênio e é a chamada periderme. Peri de periferia. O câmbio interfascicular, ele vai originar mais xilema e mais floema, os chamados xilema secundário e floema secundário também, tá? Então, lembre, por favor, que o meristema secundário faz a planta crescer em grossura, em espessura. A raiz e o tronco crescem nesse sentido, graças ao meristema secundário. E são dois os secundários, o filogênio e o câmbio interfascicular. O filogênio origina a periderme, né, que é a casca da planta, a parte mais externa, mais rígida. E o câmbio interfascicular dá origem a mais xilema e mais floema, mais tecidos condutores, que são secundários nesse caso. Vale lembrar, pessoal, nesse caso também, que os tecidos permanentes foram formados por tecidos primários, né? Então, os tecidos permanentes são formados por meristemas, primário e secundário. Nós vamos encontrar várias funções para os tecidos permanentes. Eles são classificados em de proteção, parenquimáticos, de sustentação, secretores, transportadores. Então, você encontra várias funções para os tecidos permanentes. Então, por exemplo, em termos de classificação, vamos pensar nos tecidos de proteção ou revestimento, formados, pessoal, pela epiderme e pela periderme. Então, epiderme, tecido de proteção ou revestimento. Periderme, tecido de proteção ou revestimento também, tá? Que são tecidos que são permanentes, que são adultos primários. No caso, pessoal, da epiderme, eu vou ter um sistema dérmico superficial, ela vai aparecer na parte mais nova da planta, ela vai ter função de absorção, proteção também, troca gasosa, evita a desidratação pela planta, a transpiração excessiva da planta, e defende ela contra a invasão de micro-organismos. Então, a epiderme, eu vou encontrar nessa parte superficial da planta, é um sistema pessoal de revestimento, eu vou encontrar na parte mais nova da planta. E vai ter essa função. Ela vai proteger, ela vai absorver material, ela vai possibilitar a troca gasosa, vai defender a planta contra invasão de micro-organismos e evitar, claro, a desidratação da mesma. A periderme, ela vai aparecer na planta enquanto crescimento secundário. Então, a periderme aparece quando a planta está engrossando. Ela substitui a epiderme, tá? Eu vou encontrar a periderme muito associada a partes mais antigas da planta. É importante lembrar que ritidoma é aquela casca que você encontra em goiabeira, é aquela casca que você encontra em pé de... Pé de que tem essa casca? Jabuticaba, por exemplo. Então, aqui em casa tem um pé de jabuticaba, ele solta uma casca. Essa casca é o ritidoma, originário da periderme. Se eu encontrar, pessoal, pé de goiaba, aquela casca é o ritidoma também, que é originário inicialmente da periderme. A epiderme é substituída pela periderme, que vai dar origem a esse ritidoma também em algumas plantas. Ritidoma é aquela casca, é a periderme que vai descamando, tá? Os tecidos adultos parenquimáticos, eles têm função de preenchimento, fotossíntese ou reserva. Então, a função dos parenquimáticos, primeiro, preencher um espaço na planta. Uma outra possibilidade, promover a fotossíntese. Uma outra possibilidade, promover
a reserva de material. São os tecidos armazenadores, tá? Vou encontrar, pessoal, os tecidos de sustentação. Eles vão ter paredes bem rígidas, bem espessas, reforçados por celulose e, às vezes, por lignina também. Eles são representados pelo colênquima e pelo esclerênquima. Então, o colênquima é um tecido de sustentação. O esclerênquima também é um tecido de sustentação. Vou encontrar colênquima com células vivas. E é um tecido, pessoal, bem flexível, né? Bem molinho em relação ao esclerênquima. Onde é que eu encontro o colênquima? Na parte mais jovem da planta. O esclerênquima, eu vou encontrar na parte mais antiga da planta. Ele é formado, pessoal, por células mortas. Então, após desenvolvido, você encontra no esclerênquima células que são mortas, que estão mortas. Ele é mais rígido, ele é mais duro e é encontrado na parte mais velha e mais antiga da planta. Então, lembra que colênquima é de sustentação. Esclerênquima também vai ser de sustentação. Só que o colênquima, ele vai ser mais flexívelzinho. E eu vou encontrar na parte mais jovem da planta. E é formado por células que são vivas. O esclerênquima, células mortas que vão formar ele. Eu vou encontrar nas partes mais antigas da planta. E ele vai ser mais rígido, mais duro. Tá? Então, por exemplo, tronco de árvore, esclerênquima. Bem mais rígido, mais duro. Anão-digão, associado a um pedúnculo de uma folha, por exemplo, a um ramo bem novo. Pessoal, eu vou encontrar colênquima, que é mais flexível, tá? Então, lembra que colênquima, flexibilidade, células mais vivas, e partes mais jovens da planta. Esclerênquima, tecido mais duro, rígido, formado por células mortas, e vou encontrar na parte mais velha, mais antiga da planta. Ok? Uai, gente, não vai passar não? Ui. Eu vou encontrar, pessoal, tecidos de transporte, tecidos adultos, representados pelo xilema e pelo floema. O que eu quero que vocês lembrem do xilema? Pessoal, que o xilema está envolvido na condução de nutrientes inorgânicos e água. Então, sais minerais e água, quem transporta? Xilema. Ele transporta seiva bruta, da raiz da planta até a copa da planta. Então, assim, da raiz às folhas, quem transporta água e a parte inorgânica, mineral, é o xilema. O floema, ele transporta a seiva elaborada, que vão ser substâncias orgânicas formadas no vegetal. Deixa eu só acertar aqui esse parágrafo. Da agonia. Então, pessoal, o que eu fiz aqui, senhor? Então, vamos lembrar, pessoal, que são tecidos permanentes condutores, o xilema e o floema. O xilema transporta a seiva bruta, água e compostos inorgânicos, substâncias inorgânicas. E seiva elaborada, o que transporta? O floema, que transporta, pessoal, o material que é orgânico que a planta formou, tá? Eu posso pensar que xilema leva água e minerais da raiz às folhas e floema, material orgânico formado no vegetal, seiva elaborada, das folhas ao resto da planta, ao resto do corpo da planta, tá? E vou encontrar, claro, tecidos secretores, que produzem materiais orgânicos que a planta sintetiza e distribui, pessoal, para o resto da planta, tá? Ou secreto, coloca para fora. Eu vou pedir a vocês que, por favor, em casa, hoje ou durante a semana, até a próxima aula, vocês destaquem no livro de biologia tudo o que foi tratado, pessoal, nessa aula. Eu coloquei, perdão, no notebook, esse slidezinho. Eu coloquei no grupo de vocês o mesmo slide. Então, peguem o slide, abram o livro de biologia, olhem onde é que eu coloquei os assuntos e destaquem no livro. É muito importante o pessoal destacar, muito. Então, acabou a aula hoje à tarde, né, com tempo, peguem esse slidezinho e destaquem no livro de biologia tudo o que foi falado nessa aula. O pessoal pega, marca texto e vai riscando o livro. Outra coisa muito importante, numa folha de caderno, numa folha em branco, transcrevam o slide, transcrevam o que foi destacado. É muito importante o pessoal transcrever. Por quê? A escrita ajuda na fixação de conteúdo. Então, primeiro, destaque no livro de biologia o que foi passado nessa aula. Segundo, transcrevam para uma folha do caderno o que foi tratado nessa aula. Por favor, transcrevam. Não deixem de transcrever, não. É muito importante fazer essa transcrição, tá? No livro de biologia, eu peço a vocês que peguem o livrinho de vocês e abram na página 27.
eu destaquei, pessoal, algumas questões importantes para serem feitas por revistas. Então, ó, na página 27, a questão 1 e a questão 3. Nas páginas 28 e 29, as questões 1, 2, 3, 7 e 10. 1, 2, 3, 7 e 10. Isso mesmo, tá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos! Que legal que vocês estão concordando. Pessoal, eu sei que está muito resumido, bem corridinho, mas assim, tá tranquilo esse conteúdo, essa parte do slide? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tá tranquilo? Por mim, eu entendi de boa. De boa? Pessoal, alguém tem algum questionamento? O capítulo traz muito detalhe, muita coisinha. Eu só vou focar, pessoal, que nos interessa para avaliação mesmo, tá? Então, Digão, o que eu vou ler no livro? O que eu vou... Tá no slide. Então, o que é para ser lido, o que é para ser acompanhado, está no slide. Então, não deixem, pessoal, de baixar o slide lá do Alunos Book ou do grupo de WhatsApp. Peguem o slidezinho, leiam o slide, destaquem, por favor, no livro. Transcrevam, é muito importante isso. E bora fazer atividade. Pegue o livro de vocês, o livro 2 aí, por favor. Pessoal, só deixa eu abrir o livro aqui, porque meu computador está meio estranho. Rapaz, eu não sei se... Quando eu falo assim, pessoal, a minha dicção está normal? Pessoal, Tá. Sabe por quê? Normal. Quando eu falo, parece que minha boca está grudando no aparelho. Na moral. Tá muito estranho. Não é biologia 2, senhor. Ó, doideira. Parece que minha boca está agarrando, o meu beiço está agarrando no aparelho. Que gastura, assim. Eu fui tentar gravar um vídeo esse final de semana. Que agonia. Vontade de pegar um garfo, enfiar aqui e puxar o meu dedo de fora. Te entendo. É normal isso, gente? Ou eu tô com frescuragem? Porque tá tenso, tá? Nossa Senhora. Aí eu não sei, mas que eu te entendo, eu te entendo. Gente, é sério. Quando eu coloquei aparelho, eu pensei assim, eu vejo que o pessoal de aparelho, de boa, gente, é tranquilo demais. Não é, gente. Inferno. Gente, eu quase não sofri de aparelho. Exceção. Me conta o seu segredo. Você pode me contar o que você fez? Eu não sei. Tipo assim, nos primeiros dias eu senti muita dor. Eu tomei um remédio, mas depois eu super acostumei de boa. A única coisa que me incomodava muito é que eu usava um embaixo, que ele era tipo um monte de prego, pra não encostar a língua, porque eu tinha mania de empurrar meu dente com a língua. Ali eu sofria, eu não conseguia comer nada porque tudo arranhava minha língua. Eu dormia com algodão, já engoli quantos algodão, não sei. Aí sim. Mas o aparelho em si não me doía tanto, não. Ai, gente. Não é que eu incomodo, assim, no começo doeu, mas igual. O meu, eu acho que eu fiz um trem errado. Manuel, sabe o que eu fiz? Foi sem querer. Tinha um ferrinho aqui atrás, eu fui puxando, aí tinha um ferro aqui atrás. E eu vou no dentista hoje ainda, né? E tá incomodando semana passada. Daí eu cortei com alicate de unha. Só que eu não sei se eu cortei errado. Eu puxei e cortei com alicate de unha. Só que eu acho que Você aumentou a pressão. Ah, meu Deus. Ai, gente, eu Você cortei. nunca faz isso. Deve ter aumentado a pressão, digamos. Por isso que tá doendo tanto. Não, e detalhe que eu acho que eu puxei que o ferro soltou do outro lado aqui. Mas tava uma ponta aqui, ó. Meti o alicate de unha e cortei. Taft! Soltou um pedação. E tá incomodando demais. E tipo assim, tá incomodando muito. Nossa Senhora. Mas não pode, né? Não pode. Mas que tava incomodando, tá. Só que eu falando, parece que fica seco, meu lado fica grudando aqui, ó. Ruim também, tudo ruim. Manuel, eu vou lá hoje, Manuel. Vou chorar hoje. Já comprei até os remédios já. Olha, pessoal, você não vai ter que colocar uma borrachinha de metal no seu dente.
Triste. Não, ele colocou um negócio aqui embaixo, aqui, ó. Um monte de borrachinha. Aqui. Borrachinha de metal é ótimo. Não é borracha de metal, tipo assim, não tem, não tem aquela, É um não tem ferrinho que aquela eles borracha que você coloca. envolvem o negócio. Não, Não não é tem uma aquela borrachinha. borracha que ele coloca pro seu maxilar ir pra frente. Aham. Em vez de ser uma borrachinha, vai colocar um pistãozinho. Triste. Rapaz, ele falou que vai colocar De hoje, novo. assim, gente, se eu tiver aula com vocês essa semana, vocês vão ver que eu vou estar moribundo. Ele falou que ele vai furar o meu maxilar e minha mandíbula. Ele vai fazer não sei, colocar um pino aqui atrás para poder fazer tipo um freio de burro, para puxar não sei o que, não. Gente, eu tô com o coração aqui, ó. Ó, o meu coração tá aqui, ó. O meu nem estaria aí, já teria fugido já. Eu não Nem sei Deus se eu pai. vou. Assim, tá marcado, mas eu não sei se eu vou. De coração. Porque. Não sei. Eu não tenho preparo psicológico para isso, Depois não. dessa, nunca mais ó, dentista. Ô, Senhor, mas vamos lá. Oração, que eu vou conseguir. Pessoal, na página 27, alguém pode ler a questão 1 para mim, por favor? Mais alguém, pessoal, questão 1? Que bom que vocês estão tudo assim, querendo ler a questão 1 para mim. Mais alguém? Sem discutir para ler, pessoal. Você não precisa brigar, não. Eu leio. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Lê, por favor, Diana. Sobe um pouquinho aí. Peraí, só um minuto. Oh, meu Deus. Quer que eu puxe aqui na tela? Ó, tá na tela. Se você não achar no livro, tá aqui na tela. Ó, os tecidos vegetais podem ser divididos em 2 grupos. Os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes. A presença de tecidos especializados nas plantas acarreta o desenvolvimento de órgãos igualmente especializados, com funções definidas. Assim, raízes, caules e folhas constituem os órgãos vegetativos, responsáveis pelo desenvolvimento e a sobrevivência do vegetal, e flores e frutos de semente, que constituem os órgãos reprodutivos. Com base no exposto, o que são os meristemas? Só olha só. Obrigado, Diana. Meristema são tecidos indiferenciados. Eles não têm especialização de forma alguma. Então, não são tecidos adultos, são tecidos formativos, embrionários. Então, lembra que quando eu pensar, pessoal, em meristema, todo meristema é um tecido formativo. É um tecido indiferenciado. Ele não tem especialidade. Então, meristema, para começar, não tem especialidade. Eles são indiferenciados. Tá? Eles podem dar origem a qualquer outro tecido nesse caso. Pensando nisso, vamos tentar responder aqui. Ó. Tecidos vegetais altamente, pessoal, eles são indiferenciados e não diferenciados. E realmente eles não são capazes de reprodução. Eles são capazes de reprodução assexuada, sim, perdão. Eles são capazes de propagação vegetativa, de reprodução assexuada, e eles são indiferenciados. Como assim, Digão? Eles não têm especialidade, eles podem dar origem a qualquer outro tecido. Então, eles não são diferenciados. Tecidos vegetais, pessoal, eles não estão em degeneração, eles estão em constante mitose, formativos, que servem para a nutrição de células jovens. Eles não estão associados a essa nutrição, não, tá? De células jovens. Eles são tecidos formativos, dão origem a outros tecidos. Estruturas, pessoal, são formados por células, eles não são acelulares. E não envolve a raiz também, não, tá? Então, eles não são acelulares, eles são celulares, perdão. Tecidos vegetais constituídos por células não são específicas, não são diferenciadas e não fazem fotossíntese. Não conseguem fazer isso. Tecidos indiferenciados, tá certo? Oh, doida. Tecidos indiferenciados, capazes de formar novas células e de assegurar o crescimento dos vegetais.
Correto. Pessoal, muito importante lembrar que esse crescimento é um crescimento secundário, é um crescimento em extensão e um crescimento em espessura. Tá? Então, quando eu pensar aqui em crescimento vegetal, está associado ao meristema. Então, lembra, ó, eles são diferenciados, por quê? Eles são formativos, da origem aos demais tecidos. Formam novas células, ó, associadas à formação de novas células. Destaca aí para mim, por favor. E muito importante, associados ao crescimento dos vegetais. Digam como assim o crescimento? Pessoal, o crescimento em extensão e em espessura acontece via meristema primário e secundário. Primário, crescimento em extensão. Secundário, crescimento em espessura, em grossura. Ok? Então, ó, destaque aí, por favor. Vamos à questão 3. Posso passar, pessoal? Alguém tirou um print? Pode passar. Show. Olha a questão 3 para mim. Alguém lê para mim, por favor, a questão 3? Mais alguém, pessoal? Não briguem, não discutam, por favor. Questão 3. Quem é que levantou a mãozinha aí? Eu vi levantando a mãozinha. Quem foi? Foi o Emanuel que levantou a mão. Emanuel, sério? Que bom, amigo. Lê para mim, por favor. Emanuel. Tia, eu vi você com o vídeo ligado, levantando a mão. Mentira, não vi, não. Não, mas vai. Você lê para mim a questão 3, por favor, amigo? Tá bom, deixa comigo. Só tá cortando ali, mas tudo bem. Correlacione os vegetais, correlacione os tecidos vegetais presentes na primeira coluna com suas respectivas funções na segunda coluna. Boa, obrigado, amigo. Pessoal, olha só. Eu vou destacar aqui, vocês vão me ajudar. Parênquima é um tecido de preenchimento, é um tecido de assimilação, ou que faz fotossíntese, ou é um tecido de reserva. Então, o parênquima está associado a preenchimento, está associado a fotossíntese, ou está associado a reserva de alguma coisa. Preenchimento, fotossíntese ou assimilação e reserva. O parênquima aquífero, pessoal, parênquima aquífero, reserva. Reserva de quê? Água. De água. Então, pessoal, como eu sei que é reserva de água, eu vou marcar aqui, eu vou colocar onde aqui? O número 1. Armazenamento de água. Armazenamento de água. Perfeito, amigo. Obrigado. Isso. Então, aqui, ó, armazenamento de água. Pessoal, parênquima, reserva, preenchimento, assimilação. Epiderme. Pessoal, a epiderme, ela está associada a um revestimento. Lembra que no caso da epiderme, ela tem especialidade. Ela pode, não, ela vai proteger a planta contra desidratação por transpiração, ela vai viabilizar a troca gasosa, ela vai impedir invasão de micro-organismos, ela vai possibilitar a absorção de material, ela tem especializações, por exemplo, a cúleo, vem, pessoal, da epiderme. Tricoma, pelos, vem da epiderme também. Epiderme tem estômato para poder viabilizar a troca gasosa. Pensando nisso, eu vou marcar aí que alternativa. Lembra que a epiderme é essa parte mais periférica da planta. É um sistema de revestimento. Então, eu vou marcar o que aqui, pessoal? Revestimento. Revestimento. Valeu, tio. Pessoal, xilema. Tecido de transporte. Sistema vascular. Xilema transporta seiva bruta ou seiva elaborada? Lembra? Ele transporta seiva. Bruta ou elaborada? Ele transporta substâncias orgânicas ou ele transporta água e minerais? Bruta, água e minerais. Água e minerais. Então, ele transporta seiva bruta, água e minerais. Vou colocar aqui, ó, o 3.
Colênquima. Pessoal, colênquima está associado a quê? Sustentação. Mas é flexível, é rígido, células vivas, células mortas, como é que é? Vivas. Isso, então é sustentação. Ficou mixado a sua resposta. Tem que tentar Sara parecer, sempre buga, cara. tava parecendo aquelas músicas de batidão eletrônico. Mas tá ótimo. Gente, Está associado à sustentação com células vivas. Meristema apical. Pessoal, o apical é de ponta. Ponta de raiz ou ponta de caule. Está associado a quê, esse meristema? Pessoal, meristema, tecido formativo, está associado ao crescimento da planta. E é um crescimento em extensão, tá? Meristema, pessoal, apical, está associado ao crescimento da planta, principalmente em extensão. Meristema apical, 5. Crescimento da planta. Floema, pessoal, assim como o xilema, floema é um tecido condutor. Eu já sei que xilema conduz água e minerais, logo, pessoal, floema conduz seiva elaborada. Revestimento. Pessoal, eu marquei um trem errado aqui. Espera aí. Epiderme. Foi a epiderme, só foi errado. Pessoal, tô aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui. Epiderme, que é revestimento. Epiderme. Ó. Doideira. Sustentação com células lignificadas. E aqui elas estão mortas. Pessoal, a lignina, ela é um material que é impermeável. Logo, não entra nada no tecido e as células acabam morrendo, tá? Então, o esclerênquima é formado por células lignificadas ou mortas, nesse caso. Pessoal, ficou 3, 4, 5, 1, 7, 2 e 6. Qual a alternativa? A. Letra A. Little A, por favor, marque letra A aí. Ó, a nossa aula terminou e eu vou ter que liberar essa sala. Eu peço a vocês que façam as propostas 1, 2, 3, 7 e 10, tá bom? O que é para ser feito, pessoal, tá no slidezinho. Então, vai lá no notebook, baixa o slide em PDF ou vai no grupo de WhatsApp agora, baixa o slide em PDF, leiam tudinho, por favor, destaquem no livro, façam a correção e dúvida me procurem. Ou perguntem na próxima aula, ok? Ok, Digão. Nossa, gente, eu gosto assim. Por favor, não deixem, pessoal, de ler esse slide. Não deixem de destacar e fazer o que eu pedi, tá bom? Para fazer uma excelente prova. Eu sei que essa parte, pessoal, da biologia botânica tem muito nomezinho complicado, muito detalhe. Por isso que eu fiz um resumo para vocês, porque eu sei que é muito detalhe para lembrar. Foque no resumo, vai lá no livro, destaque, não deixem de destacar, por favor. E dúvida, por favor, me procurem. Me perguntem, me questionem, ok? Ok, Digão, pessoal. Ok. Muito obrigado, Ok, pessoal. Digão. Valeu, tio. E aí, Murilo? Tá sumido, tio? Beleza. Você tá com cara de... Você tá com voz de sono. Caramba, com voz de sono, é impressão minha, Murilo. Eu não aguento mais, Digão, eu não aguento mais. O que, tio? Tem que ficar acordando 8 horas, não que dá pra dormir mais um pouquinho. Ei, para com dorme de tarde, tio. Depois do almoço. Não consigo. Eu só quero voltar pra sala. Tem que assistir Naruto. Naruto. Naruto Aí é bom? sim, pô. É massa, Digão. É bom demais. Naruto é uma obra-prima do universo. Eu tava vendo ontem. Você está questionando a minha reclama de musa. ver
Naruto Tem. não dá, mano. Naruto no Netflix? Tem, não tem? Tem, eu assisto lá. É É maravilhoso. massa. É desenho? É desenho, né? É, Sim. mais massa. O pessoal reclamou de assistir. Ô, Digão, eu também era assim, tipo assim, quem é o retardado que vê isso? Eu comecei a ver, eu não consegui parar, não. Muito massa. Eu vou assistir um episódio hoje, completo. Vou tentar. Aí sim, pô. Vou ver se presta. Aí Na não- próxima eu Tem falo um assim, pessoal que vê. Agora eu Não vou tirar assisto 10 Naruto. nessa prova. Só por será que vai dar isso. certo, velho? Vou fazer uma força. Vou tentar assistir Naruto. Porque eu preciso de uma série nova. É Naruto. massa. Essa aí tem uns 7 É, episódios. É 20 minutinhos cada episódio, é rapidinho. É bom pra caramba. Naruto. É, mas são 700 episódios. Ah, dá nada não. Não, é bom Ô, que, por exemplo, Diana. ocupa um pouco mais o tempo, assim, né? Porque eu tô sem assistir série nenhuma. Eu tava vendo um negócio do One Piece, pessoal que fala que não gosta de assistir os episódios de um pirata que estica. O piradinha que estica o braço. Mas aí eu fui ver quantos episódios tinha Pokémon. Digão, Pokémon Naruto é bom demais. tem dá pra me ouvir 1080. direito? Dá pra ver o quê? Dá pra me ouvir direito? Dá. É The Outer Banks. Uma Como é que é o série, nome? né? Ah, lá vem. Lá vem. Ah, Lá vem. Começou. Tá. Eu vi no Netflix um negócio assim. Eu vou. Como é que eu... Bom demais. Digão, Ah, você gosta de muito série de bom. policial? eu gosto, tio. Assiste Death Note. É massa. Não. Não, Ah, The Outer Banks. The Outer Banks. Não, Death Note é muito massa, Digão. Na moral. Só que você vai se É confundir bom todo. sim, Digão, assiste. Eu vou fazer um teste hoje. Vamos ver um episódio de cada tarde. Ver se eu acho um trem que presta. Bom. Boa. Vamos ver, né? Mas eu nunca pensei em falar que eu assisti Naruto, senhor. Nunca. Naruto é Você massa. pega amor Naruto é pelos massa. personagens. É uma Aí obra. fala. Mano, Naruto não é bom. Mas eu vou começar a aula aqui. Eu falei assim, ó. É que esse negócio Agora que ele faz fica... coisa que você imagina. Pessoal, As pessoas. obrigado pela atenção de vocês. Estudem, por favor. E até a próxima aula, pessoal. Na próxima aula. Falou, Digão. Boa semana, uma boa prova hoje. Tchauzinho, senhor Murilo. Falou. Tchau. Falou. Não assista Naruto, hein? Não, vou tentar, né? Vou fazer um esforço. Vamos ver se dá certo.